Garçonete não tem dinheiro para pagar o aluguel, então Messi deixa uma dica que pode mudar sua vida. O restaurante estava lotado, o zumbido baixo das conversas misturava-se com o tilintar dos talheres e as ocasionais gargalhadas das mesas mais ricas. Olivia moveu-se rapidamente entre eles, os pés doendo, o uniforme ligeiramente enrugado pelo turno duplo ela estava trabalhando. Ela tentou ignorar a dor aguda na parte inferior das costas e o latejar surdo na cabeça. Ela estava de pé há 10 horas seguidas. Mas ela não podia se dar ao luxo de parar. Ela colocou 2 pratos na frente de um casal vestido com roupas elegantes de noite. O homem mal olhou para ela. A mulher torceu o nariz com leve irritação. Este bife está muito mal passado, disse ela com a voz entrecortada. Eu disse especificamente médio. Olivia piscou. Ela tinha verificado 3 vezes essa ordem. Sinto muito, disse ela rapidamente. Vou mandar a cozinha consertar isso imediatamente. A mulher suspirou dramaticamente, empurrando o prato na direção de Olivia com 2 dedos, como se ela estivesse entregando lixo para um rato da rua. Olivia engoliu a sensação amarga que subia em sua garganta, pegou o prato e virou-se antes de dizer algo de que se arrependeria. Suas mãos tremiam enquanto ela voltava para a cozinha. Ela era tão cansado. Cansado da grosseria. Cansado do ciclo interminável. Cansada do fato de que não importa quantas horas ela trabalhasse, ela poderia mal ter recursos para sobreviver. Greg, seu gerente, encostou-se no balcão perto da estação de pedidos com os braços cruzados. Ele sorriu quando ela se aproximou. Estragando os pedidos de novo, Olivia, ele falou lentamente. Seu estômago se apertou. Ela conhecia esse jogo. Greg nunca perdia a oportunidade de lembrá-la de seu lugar. Não foi meu erro, disse ela, tentando manter a voz neutra. A cliente mudou de ideia. Greg bufou. Os clientes não mudam de ideia. Garçonetes como você simplesmente não escutam. Seu aperto aumentou no prato. Ela queria discutir, dizer a ele o quanto ela trabalhou duro, como ela não teve uma folga adequada semanas, como ela estava praticamente administrando este restaurante enquanto ele ficava latindo ordens. Mas ela não podia se dar ao luxo de perder esse emprego. Não com o aluguel vence amanhã. Então ela engoliu seu orgulho, acenou com a cabeça e virou-se para a cozinha. Atrás dela, ela podia ouvir Greg rindo baixinho. À medida que a noite avançava, a exaustão de Olivia estabeleceu-se profundamente em seus ossos. Ela continuou se movendo, continuou sorrindo através da dor, mas cada passo parecia mais pesado. Ela mal notou o homem que se sentou mesa 7. Ele estava vestido com simplicidade, um moletom com capuz, jeans e um boné de beisebol puxado para baixo sobre o rosto. Ao contrário dos outros fregueses que ostentavam sua riqueza com relógios caros e ternos de grife, esse homem se comportava de maneira diferente. Ele não estava tentando ser visto. Ela se aproximou com um sorriso cansado, mas educado. Boa noite, disse ela. Posso pegar algo para você beber enquanto você olha o cardápio? O homem olhou brevemente para cima, seus olhos castanhos profundos, quentes, mas ilegíveis. Ele a estudou por um segundo, mais tempo do que a maioria das pessoas, então assentiu. Só água por enquanto. Sua voz era suave, quase familiar, mas Olivia não insistiu nisso. Ela assentiu e se virou. Sua mente estava muito preocupada com calculando quanto ela ganhou em gorjetas naquela noite. Não foi suficiente. Era nunca suficiente. Meia hora depois, o homem da mesa 7 terminou a refeição. Ele ficou quieto a noite toda, nunca exigindo, nunca reclamando. Ela gostava de clientes como ele. Eles fizeram o trabalho dela suportável. Ao limpar o prato, ela sorriu levemente. Gostaria de algo mais? Ele hesitou, depois balançou a cabeça. Só a conta, por favor. Ela assentiu e virou-se para a caixa registradora. Ela não esperava nada de especial. A maioria dos clientes mal derrubava, alguns nem um pouco. Ela colocou a nota na frente dele com seu habitual gesto educado. Obrigado por jantar conosco. Ele simplesmente acenou com a cabeça. Alguns minutos depois, Olivia voltou para pegar o cheque e desde o momento em que ela levantou a nota, sua respiração ficou presa na garganta. Seus dedos tremiam enquanto ela olhava para a pilha de notas cuidadosamente colocada abaixo do recibo. Sai. 200. 500. 1000. Sua visão ficou turva enquanto ela fazia as contas novamente, sua mente lutando para processar o que estava vendo. Isso não poderia ser real. Esta não foi uma dica normal.
Seu coração batia forte enquanto ela olhava freneticamente ao redor do restaurante, procurando por ele. Mas ele se foi. O homem de moletom desapareceu tão silenciosamente quanto chegou, não deixando nada para trás além do dinheiro e um bilhete rabiscado no final do recibo. Para a garçonete gentil. Você merece coisa melhor. Um nó se formou na garganta de Olivia. Ela apertou as notas contra o peito com a respiração instável. Ela passou anos se sentindo invisível, atendendo clientes que nunca a viam nos olhos, que nunca a viam como nada mais do que a pessoa que trazia a comida. Mas este homem a tinha visto. A voz de Greg cortou seu torpor. Por que você está parado aí? Volta ao trabalho. Olivia mal ouviu. Seu mundo mudou em um único momento. Ela sussurrou baixinho. Quem era ele? O resto do seu turno passou como um borrão. O peso do dinheiro em seu bolso parecia surreal, como se pudesse desaparecer se ela pensasse muito nisso. Ela repetiu o momento repetidamente, tentando entender por que um estranho faria algo assim. Foi um erro? Se ele pretendesse partir tanto? Assim que ela saiu, ela correu para casa. Seu apartamento era tão pequeno e sem vida como sempre, a pouca iluminação fazia pouco para esconder a pintura descascada nas paredes. Ela desabou no sofá desgastado, olhando para a pilha de notas na mesa à sua frente. $1000. Mais do que ela ganhou em semanas de turnos exaustivos. O suficiente para pagar o aluguel, comprar mantimentos, talvez até permitir que ela tenha um momento para respirar. Mas ela não conseguia parar de pensar nele. O calor em seus olhos. A maneira como ele não precisava dizer nada para mudar sua vida. Ela pegou o telefone, os dedos pairando sobre a barra de pesquisa antes de finalmente digitar. Atletas famosos da cidade. Os resultados da pesquisa foram carregados, mostrando manchetes sobre celebridades e estrelas do esporte vistas na cidade. Seus olhos percorreram os nomes até que algo fez seu coração parar. Lionel Messi visto em Nova York antes de um evento de caridade. O sangue foi drenado de seu rosto. Não. Isso não foi possível. Mas quando ela clicou no artigo, percorrendo uma foto granulada de um homem de moletom entrando em um hotel, algo dentro dela sabia. Foi ele. Tinha que ser. Messi havia deixado essa dica para ela. Suas mãos tremiam enquanto ela cobria a boca, a descrença inundando-a. Ela serviu um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos e nem percebeu isso. E mais do que isso, ele a tinha visto. Ele viu sua luta, viu seu valor e fez algo que ninguém mais fez. Lágrimas queimaram nos cantos dos olhos, mas ela as enxugou rapidamente. Isso não era apenas dinheiro. Isto foi um sinal. Uma chance. Ela não iria desperdiçá-lo. Ela ficou acordada a noite toda pensando no que fazer. Pela primeira vez em anos, ela tinha escolhas. Ela poderia pagar o aluguel, estocar comida, talvez até tirar um dia de folga do trabalho sem se preocupar em ficar para trás. Mas um pensamento maior começou a criar raízes em sua mente. Ela sempre sonhou voltando para a escola, de sair do ciclo interminável de empregos de baixos salários, mas ela nunca se permitiu acreditar que isso fosse possível. Agora, talvez fosse. Na manhã seguinte, Olivia se viu olhando para o site da universidade. Ela já havia visitado uma centena de vezes antes. Seu mouse parou sobre o botão do aplicativo, seu coração batendo forte. Isso foi uma loucura. Ela não era o tipo de pessoa que tinha uma segunda chance. Mas não foi isso que Messi lhe deu? Ela fechou os olhos, respirou fundo e clicou aplicar. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu algo diferente de exaustão. Ela sentiu ter esperança. Os dias passaram como um borrão, mas algo dentro de Olivia havia mudado. Ela ainda aparecia no trabalho, ainda sorria para os clientes, ainda suportava os comentários sarcásticos de Greg, mas ela se sentiu diferente. Como se ela estivesse carregando um segredo, algo precioso demais para ser compartilhado com alguém. A gorjeta de $1000 estava guardada em seu apartamento esperando. Todas as noites, ela o retirava, passava os dedos pelas notas frescas e lembrava a si mesma que isso não era apenas dinheiro, era uma chance. E então o e-mail chegou. Seu coração batia forte quando ela abriu, sua respiração ficou presa na garganta enquanto ela lia as palavras. Parabéns! Você foi aceito em nosso programa de negócios para o próximo semestre. Por um longo momento, ela apenas olhou, incapaz de acreditar. Ela tinha feito isso. Ela era indo para a faculdade. Uma risada aguda escapou dela, meio descrente, meio emoção avassaladora.
Ela cobriu a boca, tremendo, tentando processar o que isso significava. Ela passou tanto tempo acreditando que nunca escaparia desta vida. Que pessoas como ela, pessoas que trabalhavam em turnos duplos e juntavam gorjetas só para sobreviver, não tive oportunidades como esta. Mas Messi a tinha visto. E agora ela iria provar que ele estava certo em acreditar nela. Ela sentiu como se estivesse flutuando ao entrar no trabalho naquela noite. A exaustão que geralmente a oprimia tinha levantado e, pela primeira vez, ela não sentiu que estava apenas sobrevivendo. Greg estava esperando na frente, observando-a com o mesmo sorriso preguiçoso ele sempre usava quando pensava que tinha algo sobre ela. Você está atrasado. Ela não estava. Ela sabia que não estava. Mas ela apenas sorriu. Estarei fora do seu caminho em breve. Seu sorriso vacilou ligeiramente, mas ele não insistiu no assunto. Ela passou pelo restaurante com leveza em seus passos, um segredo em seus lábios, e pela primeira vez, ela não se sentiu apenas mais uma garçoneta anônima perdida no caos da cidade. Ela se sentiu como alguém com futuro. E então o impossível aconteceu. Enquanto ela equilibrava uma bandeja, serpenteando pela lotada sala de jantar, ela o viu. Messi. Sentado em mesa 7. O coração dela parou. Ela quase deixou cair a bandeja, mal conseguindo se segurar antes que ela escorregasse de seus dedos. Ele era aqui. De novo. E desta vez ela sabia exatamente quem ele era. Sua mente disparou. Ela deveria dizer alguma coisa? Ela deveria agradecê-lo? E se ele não se lembrasse dela? Ela respirou lenta e firmemente, então caminhou em direção a ele. Quando ela se aproximou, Messi ergueu os olhos e por um momento seus olhos se encontraram. Ela esperava que ele ficasse surpreso por ela o ter reconhecido agora, mas em vez disso ele sorriu. Como ele já sabia. Sua garganta ficou seca. Ela colocou o cardápio na frente dele com as mãos ligeiramente instáveis. Água por enquanto? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. O canto de seus lábios se ergueu. Sim, por favor. Ela se virou, indo em direção ao bar, mas sua mente estava acelerada. Ele havia voltado. Ele sabia? Ele tinha visto o que ela tinha feito com a gorjeta dele? Ele estava esperando que ela descobrisse. Quando ela voltou com o copo, hesitou por um momento antes de colocá-lo na frente dele. Então, antes que pudesse pensar demais, ela disse, eu sei quem você é. Messi não vacilou. Ele não negou. Ele apenas inclinou ligeiramente a cabeça, observando-a. E ele perguntou, sua voz gentil. Ela engoliu em seco. E eu queria dizer obrigado. Pelo que você fez. Você não precisava, mas isso mudou tudo. Por um momento, Messi não disse nada. Ele apenas estudou sua expressão elegível. Então, lentamente, ele assentiu. Estou feliz, ele disse simplesmente. Olivia mordeu o lábio. Por que você fez isso? Seus dedos bateram levemente na borda do vidro. Porque eu vi você. Sua respiração engatada. Vi ela. Não apenas a garçonete trazendo comida, não apenas outra trabalhadora em dificuldades se misturando ao fundo. Ele tinha visto dela. E de alguma forma isso significava mais do que qualquer dinheiro jamais poderia. Ela sorriu, o calor se espalhando por seu peito. Messi ergueu ligeiramente o copo. Para o seu futuro. Ela piscou, a garganta apertada de emoção. Então, com uma risada trêmula, ela ergueu um imaginário vidro em troca. Para o meu futuro. E pela primeira vez, ela realmente acreditava nisso. Os dias seguintes pareceram um sonho do qual Olivia não queria acordar. A carta de aceitação, o momento com Messi e o conhecimento de que sua vida estava realmente mudando foi tudo surreal. Todas as manhãs, ela acordava esperando que a realidade desabasse sobre ela, esperando descobrir que tudo tinha sido um erro. Mas não foi. Ela havia se inscrito na faculdade. Ela foi aceita. Ela conheceu Lionel Messi. E ele a tinha visto. Pela primeira vez na vida, ela era mais do que apenas uma garçonete. Ela passou por seus turnos com um novo senso de propósito. Os comentários sarcásticos habituais de Greg não doeram como antes. Os clientes rudes que mal reconheciam a sua presença já não a faziam sentir-se pequena. Porque ela sabia de algo que eles não sabiam. Ela não estava presa aqui. Ela estava indo embora. O pensamento fazia seu estômago revirar de excitação toda vez que ela se permitia acreditar.
Ainda assim, havia uma coisa que ela não conseguia tirar da cabeça. Messi. O fato de ele ter retornado, a maneira como ele olhou para ela como se já soubesse o que ela iria dizer antes de ela dizer, isso a fez pensar. Ele estava acompanhando ela? Ele sabia que ela iria descobrir? Ou tudo foi apenas sorte? Ela não sabia. Mas ela sabia de uma coisa. Ela queria vê-lo novamente. E então, uma noite, ela o fez. Ela estava limpando uma mesa perto da janela quando viu uma figura familiar entrar no restaurante. Messi. Desta vez, ela não congelou. Ela não entrou em pânico. Ela apenas sorriu. Porque ela sabia. Ele não estava aqui pela comida. Ele estava aqui por ela. Ela foi até a mesa dele com o coração acelerado, mas com passos firmes. Você de novo, disse ela, colocando um cardápio na frente dele. Messi riu, ajustando o boné. Eu de novo. Olivia cruzou os braços. Você não se mistura exatamente, você sabe. Ele ergueu uma sobrancelha, divertido. Acho que me sai muito bem. Ela riu. Não para mim, você não. Messi bateu um dedo na mesa, considerando-a por um momento. E como vão as coisas? Ela sabia o que ele realmente estava perguntando. Eu entrei, ela disse suavemente. Ele sorriu. Eu sabia que você faria isso. Sua respiração ficou presa. Você sabia. Messi assentiu. Eu vi isso em você. Você não deveria ficar aqui para sempre. Ela engoliu em seco, tentando manter suas emoções sob controle. Ainda estou com medo, ela admitiu. Não sei se estou pronto. Messi inclinou a cabeça. Você também não estava pronto para receber essa dica. E veja o que você fez com isso. Ela piscou, pega de surpresa pela simplicidade de suas palavras. Ela passou grande parte de sua vida esperando para se sentir pronta. Talvez esse tenha sido o erro. Talvez ela apenas tivesse que começar. Ela sorriu, seu coração inchando de gratidão. Obrigada, ela sussurrou. Messi apenas assentiu. E naquele momento ela percebeu, ele não apenas lhe deu dinheiro. Ele deu-lhe fé. E isso valeu mais do que qualquer coisa. As semanas seguintes passaram num turbilhão. Olivia sentiu como se estivesse passando por um sonho em que ela estava ao mesmo tempo aterrorizada e alegre. Ela havia se matriculado oficialmente na faculdade. Ela começou a economizar cada dólar extra que podia. Ela havia entregue o aviso prévio de 2 semanas no restaurante. E agora seu tempo lá estava quase acabando. Parecia surreal. O lugar que a esgotou por tanto tempo, que parecia uma prisão da qual ela nunca escaparia, não era mais seu futuro. Cada turno, cada cliente rude, cada comentário humilhante de Greg parecia temporário agora. Ela estava indo embora. E ela não voltaria. Greg, é claro, não recebeu bem a notícia. Você. Ele zombou quando ela lhe contou pela primeira vez. Faculdade? Desde quando garotas como você têm esse tipo de sonho? Ela sorriu. Porque ele não importava mais. Deixe-o acreditar no que quiser. Ela sabia a verdade. E Messi também. Ela não o tinha visto novamente desde a última conversa, mas ainda sentia a presença dele em todos os lugares. Em cada decisão que tomava, em cada momento de dúvida quando se lembrava de que ele havia acreditado nela primeiro. Foi na noite do seu último turno quando algo inesperado aconteceu. Ela estava terminando suas mesas quando uma figura familiar entrou pela porta. Messi. O coração de Olivia deu um salto. Ele não disse que viria. Ela não esperava por ele. Mas de alguma forma ele estava aqui de qualquer maneira. Ela sorriu enquanto caminhava até a mesa dele. Isso está se tornando um hábito, ela brincou. Messi riu, ajustando o boné. Talvez eu apenas goste da comida. Ela revirou os olhos. Claro que sim. Ela hesitou por um momento, depois suavizou-se. É minha última noite, ela disse calmamente. Messi assentiu. Eu sei. Sua respiração engatou. Você quer. Sua expressão era de conhecimento. Tive um pressentimento. Ela soltou uma pequena risada, balançando a cabeça. Você sempre parece saber das coisas antes de mim. Messi sorriu. Isso é porque estive onde você está. E eu sei o que acontece a seguir. Olivia engoliu em seco. O que acontece a seguir? Messi inclinou-se ligeiramente para a frente.
Você muda sua vida. Lágrimas queimaram atrás de seus olhos. Porque ela sabia que ele estava certo. Ela passou anos pensando que estava presa. Que pessoas como ela não tinham oportunidades, que ela estaria sempre lutando, sempre servindo mesas, sempre invisível. Mas ela não estava. Não mais. Porque alguém a tinha visto. Alguém acreditou nela. E agora ela acreditava em si mesma. Ela enfiou a mão no bolso do avental, tirou algo pequeno e deslizou sobre a mesa. Messi ergueu uma sobrancelha ao pegar o recibo. Na parte inferior, escritas com uma caligrafia clara e cuidadosa, havia 3 palavras. Obrigado, Messi. Seu sorriso era pequeno, mas caloroso. E naquele momento, Olivia sabia que ela nunca mais seria a mesma. O peso do momento caiu sobre Olivia enquanto ela observava Messi ler o bilhete. Seus dedos percorreram a tinta como se estivesse absorvendo cada letra, como se as palavras significassem tanto para ele quanto sua gentileza significou para ela. Por muito tempo, ela se considerou apenas mais uma garçonete sem nome em um mar interminável de rostos cansados, sobrevivendo a um turno de cada vez. Mas agora ela sabia melhor. Ela tinha sido vista. Ela foi ajudada. Mas o mais importante é que ela pegou essa ajuda e a transformou em algo mais. Messi finalmente olhou para cima, seus olhos castanhos calorosos, cheios de algo que Olivia não conseguia nomear. Você não precisava escrever isso, disse ele com a voz mais baixa do que antes. Sim, eu fiz, ela sussurrou. Porque você não precisava me ajudar. E você fez isso mesmo assim. Uma batida de silêncio passou entre eles. Em seguida, Messi dobrou o recibo com cuidado, guardando-o no bolso. Eu não ajudei você, ele disse simplesmente. Acabei de lembrá-lo do que já estava lá. Olivia sentiu a respiração falhar. Ela queria dizer alguma coisa, qualquer coisa, para expressar a profundidade de sua gratidão, a forma como seu mundo havia mudado por causa dele, mas antes que pudesse, a voz de Greg cortou o ar. Olivia. Ela estremeceu. Claro. Mesmo agora, na última noite dela, Greg ainda precisava dar mais uma chance. A expressão de Messi escureceu ligeiramente quando ele olhou para o técnico de aparência furiosa que marchava em direção a eles. Olivia se endireitou com os ombros tensos, mas se recusou a deixar Greg arruinar aquele momento. O que? Ela perguntou, mantendo a voz neutra. Greg bufou. O que? Isso é tudo que você tem a dizer? Você fica conversando como se fosse uma hora social quando você tem trabalho a fazer. Olivia exalou lentamente, reprimindo as palavras ásperas que subiam em sua garganta. Ela havia lidado com isso por tanto tempo, a maneira como ele falava com ela, a maneira como a fazia sentir que nunca seria nada mais do que era aqui. Mas desta vez, ela não iria deixar isso afetá-la. Porque ela estava indo embora. Esta seria a última vez que ela ouviria a voz dele. Messi deve ter percebido algo mudando nela, porque antes que ela pudesse responder, ele falou primeiro. Ela terminou aqui, disse ele, sua voz calma mas firme. Greg piscou. Então ele riu. Com licença. Messi não vacilou. Ela não precisa mais trabalhar para você. Você deveria agradecê-la por tudo que ela fez por este lugar. O rosto de Greg se contorceu em diversão. Ah, por favor. Quem você pensa que é? Messi recostou-se ligeiramente, levantando o boné apenas o suficiente para Greg ver seu rosto claramente. No momento em que o reconhecimento o atingiu, a expressão presunçosa de Greg desapareceu. Sua boca se abriu. Então fechado. Depois abriu novamente. Você é... Messi deu um pequeno aceno de cabeça, quase entediado. Sim. A pele de Greg ficou pálida. Pela primeira vez, Olivia viu algo que nunca tinha visto antes. Medo real nos olhos dele. Messi inclinou ligeiramente a cabeça. Você estava dizendo. A boca de Greg balançou inutilmente por mais um segundo antes de fechá-la. Ele olhou entre Olivia e Messi como se tentasse entender como isso havia acontecido. Olivia o observou, algo borbulhando dentro dela. Não foi medo. Não foi ansiedade. Foi poder. Pela primeira vez em sua vida, ela era quem estava em vantagem. Ela sorriu. Na verdade, Greg, ela disse, sua voz firme e confiante. Messi está certo. Eu terminei aqui. Greg piscou. Você ainda tem mais uma hora no seu turno. Ela estendeu a mão para trás, desamarrou o avental e deixou cair sobre a mesa. Fique com ele, disse ela.
Então ela se virou e foi embora. Simples assim. Messi riu baixinho, balançando a cabeça enquanto a observava partir. Greg ficou congelado no lugar, sem palavras. E Olivia? Pela primeira vez em anos, ela se sentiu completa e maravilhosamente livre. Olivia saiu para o ar fresco da noite, o peso do avental já não se agarrava a ela como uma corrente. A compreensão a atingiu de uma só vez, ela estava livre. Chega de comentários degradantes de Greg. Chega de mudanças intermináveis que drenavam a vida dela. Chega de sentir que ela nunca seria nada mais do que uma garota que sobrevive com gorjetas. Ela respirou fundo, deixando o ar fresco encher seus pulmões. Pela primeira vez desde que conseguia se lembrar, ela se sentiu leve. Passos soaram atrás dela. Ela não precisou se virar para saber quem era. Messi parou ao lado dela, as mãos casualmente enfiadas nos bolsos da jaqueta. Parece que você gostou disso, disse ele com diversão em seu tom. Olivia soltou uma risada suave, balançando a cabeça. Você não tem ideia. Eles ficaram em um silêncio confortável por um momento. As luzes da rua piscavam acima deles, lançando um brilho suave na calçada. Então Messi olhou para ela. E agora? Olivia engoliu em seco, a pergunta foi mais profunda do que ela esperava. E agora? Por muito tempo, ela ficou presa no modo de sobrevivência, acordando todos os dias apenas tentando passar para o próximo. Ela nunca havia parado para pensar no que viria depois. Mas agora ela tinha escolhas. Ela tinha escola. Ela tinha um futuro. Ela tinha esperança. Ela se virou para Messi e pela primeira vez não hesitou. Vou construir algo para mim, disse ela. Algo que ninguém pode tirar. Seus lábios se curvaram ligeiramente, aprovação brilhando em seus olhos. Bom, disse ele. Ela olhou para ele então, realmente olhou para ele e algo dentro dela se suavizou. Você não precisava fazer isso, ela murmurou. Mas você fez. Messi encolheu os ombros. Alguém uma vez me deu uma chance. Acabei de passar adiante. Sua garganta apertou. Ela sabia que ele não estava falando apenas sobre futebol. Messi enfiou a mão no bolso da jaqueta e tirou algo pequeno. Ele estendeu para ela. Ela olhou para baixo. Foi um ingresso. Para a minha próxima partida, disse ele. Achei que você gostaria de ver o que acontece quando você aposta em si mesmo. Olivia olhou para a passagem, sentindo um aperto no peito. Por muito tempo, ela assistiu do lado de fora enquanto outras pessoas viviam seus sonhos. Agora, ela iria entrar no campo de sua própria vida. Ela pegou o ingresso, segurando-o com força. Eu estarei lá, disse ela. Messi sorriu. Eu sei. Então, com o aceno final, ele se virou e foi embora, desaparecendo na noite. Olivia ficou ali por um longo tempo, segurando aquele ingresso como se fosse uma prova. Prova de que ela estava destinada a mais. Prova de que alguém acreditou nela. Prova de que isso foi apenas o começo. E pela primeira vez na vida ela também acreditou.